Sejam todos bem-vindos ao nosso evento Arena da Mediação. É um prazer estar aqui, eu sou a Patrícia, né? Presidente da comissão, e tem os nossos debatedores, palestrantes dessa arena, que são mediadores assim super capacitados, renomados, habilitados, pessoas que podem contribuir muito para a gente entender o cenário da mediação. Aliás, eu quero até eu vou falar o currículo bem brevemente deles, é claro que eu não quero tomar o tempo deles, mas eu quero compartilhar com vocês que a fonte da ideia da Arena da Mediação é a mesma fonte, a gente viveu da mesma fonte do projeto OAB Mediando, porque ele surgiu lá em 2014, estava na gestão da Ana Luísa Isolde, eu era vice dela e agora estou como presidente. E era exatamente aproximar a prática da teoria, para que convidar os mediadores, convidar os conciliadores, as instituições, as empresas, os operadores do direito, os construtores do direito, né, que tem uma visão mais sistêmica, que apresenta uma resposta mais rápida, uma solução transparente através da mediação. Então, nesse sentido, bebeu da mesma fonte, aproximar a prática da teoria e convidar vocês a conhecer para poder desfrutar um pouquinho dos benefícios, que é a potência da ferramenta da mediação. Bom, eu vou falar bem rapidamente aqui o currículo deles, mas 2 minutinhos. Caio César Infantini, advogado, graduado pela PUC, Direito Empresarial, mediador público e privado, ele atua no tribunal e em câmaras privadas, certificado pelo ICFML, que é Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, capacitado em técnicas de negociação pela GV Law. Carlos Savoy Brito, advogado, CEO da startup Mediação de Conflitos SBB, consultor da Adam, mediação online da AASP, gestor de processo no Centro Harmonia de Angola. Renato Hers, engenheiro mecânico da ITA, especialização na Poli USP, MBA, Gestão Ambiental USP, conciliador, mediador judicial, privado e certificado pelo ICFML também. Salvador Giglio, administrador de empresas com especialização em administração industrial e métodos EAD, mediador judicial do TJ de São Paulo, consultor em desenho de soluções de conflitos presencial e online. Eles são todos mediadores, são todos 2 advogados e 2 não advogados, que é bem importante para esse debate aqui. A ideia é exatamente sair um pouco daquele formato de que a mediação é para abraçar a árvore, que a mediação é só para o mundo lindo, para o mundo cor-de-rosa, porque não é. Nós não estamos vivenciando no mundo cor-de-rosa, a gente está vivenciando uma pandemia, a gente precisa de resposta rápida, a gente precisa de soluções, são conflitos emergentes, conflitos que não estavam previstos, então a gente tem que falar o que está acontecendo na realidade, o que você quer escutar e o que você precisa para solucionar as questões do seu dia a dia, seja empresário, seja na escola, seja com seu marido, com a sua esposa, seja com seus filhos, enfim, é aquilo que acontece no dia a dia, sem mimimi, aquilo na prática. Então, os palestrantes aqui, eles vêm com essa pegada, então vêm com esse discurso de que a gente está aqui para satisfazer necessidades não atendidas, frustradas, que estão acontecendo no nosso dia a dia. Antes de passar a palavra aqui, só vou reforçar uma coisa do projeto OAB Mediando. A ideia é que muitas pessoas conheçam a mediação de uma forma como ela acontece de verdade, sabe? Não num discurso pedagógico só, mas num discurso na prática, né? Alinhar a teoria e a prática, aproximar isso e dizer, né, que se o produto do judiciário, que a gente sabe, é notório, é a sentença judicial, o produto da mediação é o acordo de vontades,
Quem constrói esse acordo de vontades? Quem constrói? São as partes, junto com os mediadores. Por isso é tão importante a qualificação, a capacitação desses mediadores, para auxiliar, para usar uma ferramenta cirúrgica e direto ali, no ponto onde está o conflito. E nessa arena aqui, gente, o que vai ser bem interessante é que a gente vai revelar os prós e os contras, né, na prática, no gerenciamento objetivo das técnicas da mediação em ambientes conflituosos. Então, como é esse gerenciamento, como é essa liderança do mediador, como é a participação das partes, como fica, como é a questão no dia a dia. É isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Eu vou passar a palavra para o Caio. Já tem perguntas, a gente já tinha perguntas, tá? No chat. E eu vou passar a palavra agora para o Caio. Caio, você já quer que eu te passe a pergunta? Ou você quer dar uma introdução aí no que vai ser essa arena? Porque ele veio com sangue nos olhos, viu? Ele veio para pôr fogo no parquinho aqui. Nós somos seus subalternos aqui, muito embora sejamos 4 homens barbados aqui para conversar a respeito disso. Você é que das cartas já começou com bastante assertividade, sem ser agressiva. Então você já trouxe um dos temas que eu quero trazer aqui para a nossa arena. Mas fique à vontade, se tem pergunta, vamos lá. Vamos começar com pergunta, que eu acho que a audiência tem de participar dessa nossa conversa aqui, que eu acho isso muito legal. Diante do que a gente está vivenciando, diante desse universo pandêmico, né? Desse universo de conflitos, que não adianta a gente se afastar disso, porque a gente vai ter que trabalhar em cima da nossa realidade. Como é que você enxerga? A pergunta muito dentro desse contexto, diante desse contexto que a gente está vivenciando, o que você tem a dizer a respeito do panorama atual da mediação e dos mediadores atuantes aqui no Brasil? Bom, vamos lá, vamos começar então. Eu penso o seguinte, a gente teve um marco legal a respeito de mediação no Brasil, de 2015 para cá, com a edição da Lei da Mediação e a modificação do Código de Processo Civil, e a mediação já vinha sendo utilizada há muito mais tempo. O problema é que eu vejo que esses marcos legais, eles trouxeram um boom, entre aspas, na formação de mediadores. Eu acho que a gente teve uma proliferação de escolas, a gente teve, enfim, uma janela de oportunidades que as pessoas que estavam procurando se colocar no mercado de trabalho viram para se tornar mediadores e ganhar dinheiro com isso, e a grande realidade é que isso não está acontecendo. Eu acho que isso não está acontecendo por uma série de questões. Eu acho que a gente tem uma má preparação dos mediadores para trabalhar, me desculpem os nossos colegas, mas muita gente pensa que, estou com o certificado na mão e já estou pronto para trabalhar. E a Ana Gonçalves, que é a nossa presidente do ICFML, diz exatamente o contrário. Você pegar o certificado na mão é o teu primeiro passo. Você não pode deixar de se aperfeiçoar, você não pode deixar de beber em diversas fontes para buscar uma especialização, digamos, multidisciplinar na tua área de mediação, e isso quer dizer o quê? Que você tem que buscar o conhecimento onde ele estiver. E eu não sinto que muita gente esteja fazendo isso. Agora, eu até posso dizer que em função da pandemia e da quantidade de cursos, de lives que a gente tem à nossa disposição, isso até pode estar acontecendo um pouco melhor, um pouco mais, digamos. E eu vou pegar um exemplo para vocês para trazer aqui, para depois passar a palavra, porque eu não quero ficar monopolizando a palavra, não. Eu estava agora num evento da OAB, da nossa Comissão de Advocacia na Mediação e na Conciliação, que é presidida pela nossa colega Ana Isolde, né? E lá estava a doutora Paula Forgione, estava o doutor Tayon, estava a Mônica, da Comissão de Práticas Colaborativas, e todo mundo antecipou muito daquilo que eu gostaria de trazer para a gente, que a Patrícia trouxe, que é essa história de que a gente não é abraçador de árvore, que a gente tem de entender que ser assertivo é diferente de ser agressivo, que o advogado tem um papel fundamental dentro da mediação. Mas para ele exercer esse papel fundamental, orientando o cliente dele de uma maneira adequada, ele também precisa se preparar. Porque vir para a mediação não quer dizer que ele vai trazer aquele perfil agressivo de pitbull para dentro da mediação ou para dentro da conciliação ou de qualquer outro meio adequado de solução de conflitos. O advogado precisa perceber que existe um campo vasto de trabalho para ele, e eu estou dizendo isso porque eu sou advogado há 30 anos,
Durante esses 30 anos, eu me dediquei durante 25 a ser advogado pitbull briguento, e o que eu ganhei com isso? Cabelos brancos, barba branca e muita dor de cabeça. Porque muitas vezes a gente não entregava para o cliente o resultado que o cliente esperava. Então, nós temos aqui pessoas que estão entre aquelas que são, digamos, as convertidas. E eu acho que o grande objetivo desse nosso projeto é trazer para o nosso entendimento, para que consigam compreender o que nós fazemos num projeto como o da OAB Mediando, num projeto como esse que a OAB Central desenvolve da comissão, de trazer as pessoas para uma nova mentalidade. E mentalidade a gente não muda da noite para o dia, eu acho que a gente caminha nesse sentido, mas o panorama atual ainda é de um caminhar, Patrícia. Eu acho que a gente ainda está muito longe do nosso destino, mas nós estamos tentando construir esse caminho, e certamente esse evento que a gente vai fazer aqui hoje vai ajudar a trilhar um pouco mais essa nossa trilha que precisa ser desbravada. Por enquanto é isso. E, Caio, sabe o que é bem interessante? Assim, a gente falar da mentalidade, né? Que não é tão fácil ser mudada, porque você vê a resolução 125 de 2010, né? Quantos anos a gente vem trilhando isso aqui? Quantos anos nós somos aqui? A gente, Salvador, você, Renato, Savoy e eu, a gente está, no mínimo, brincando uns 10 anos aqui. E acho que essa mentalidade está, assim, evoluindo. Agora, se a gente parar para pensar, a gente tem mais de 105 milhões de processos, né? Como são dado o start desses processos? Não são as partes, não são as pessoas, o judiciário não vai lá, né? É a iniciativa das partes, ele precisa ser provocado, né? Vamos provocar aqui. Ele precisa ser provocado para que ele atue. Ou seja, a mentalidade é muito forte na questão de buscar a porta do judiciário com esse produto sentença. O que a gente precisa mostrar para as pessoas é que tem a porta do judiciário, mas tem a porta da mediação e da conciliação, onde os acordos são construídos mais rápido, com mais segurança, com mais celeridade, diante do cenário atual que a gente está vivenciando. Então, as pessoas precisam aprender, e é exatamente por isso que a gente faz esse convite, não só já aos convertidos, igual o Caio disse, mas para todas as pessoas, empresas, instituições, advogados, de que nós, mediadores e a mediação, somos aliados. Né? Quando eu falo do construtor do direito, eu falo exatamente nessa visão sistêmica, nessa visão de a gente integrar todos os pontos e entregar uma solução que seja construída pelas partes. Quem sabe mais do que a pessoa está vivenciando do que ela mesma? Não tem... Se for pela mediação, se for um conflito interpessoal, relacional, comunicacional, entre empresas, entre departamentos, pode sim e deve. E, aliás, a lei recomenda que seja feito através da mediação. Então, eu quero agradecer por enquanto, o Caio daqui a pouco ele já fala. E aqui posso falar, provocar um pouquinho o Renato. Hoje é que eu estou recebendo aqui que fui professora de alguém. Oi, pois não. Não, é só cutucando lá o Caio também. Tá. Mas, né, já que a gente está aqui numa arena, em que país que a gente tem um modelo de mediação que foi focado dentro do Poder Judiciário? Então, nós temos modelos no mundo inteiro, que é óbvio que o judiciário se socorre, mas que modelo que é tão enraizado dentro do Poder Judiciário? Como mudar a postura do advogado, que está acostumado, até para ir para uma mediação, ter que ir dentro do judiciário? Não estou criticando, tá, a postura, eu sou totalmente a favor da mediação dentro do judiciário, mas eu estou dizendo que o judiciário também pegou para si isso. E o que a gente está dizendo, que o Caio colocou muito bem colocado, é que, assim, o advogado ele precisa de capacitação. A negociação é fundamental, ele precisa ser capacitado em negociação, ele precisa entender que ele está entrando num ambiente propício a negociar, ele precisa saber parâmetros de negociação. Só que, quando você entra dentro do fórum, a sua situação é outra. Você está naquela carapaça de briguento. É o que o Caio falou. Ele trabalhou 25 anos no contencioso para depois entender a negociação. E a capacitação do mediador tem que entender esses perfis todos também. Porque a teoria nossa é super legal e todo mundo se apaixona, mas a prática é outra vida. É meio guerra. Você vai pegar advogados de todos
os tipos. Lógico que quando você pega um colaborativo, a coisa anda muito mais. Mas era só para cutucar ali um pouco que país que tem a mediação tão enraizada dentro do Poder Judiciário ou o Poder Judiciário controlando tanto os acordos realizados. Então, só um ponto aí para todo mundo pensar. O Renato é um mediador transnacional, eu tenho certeza que ele tem a transnacional, ele sabe. De transnacional não tem nada, mas vamos falar um pouquinho. Realmente, aqui no Brasil, nós gostamos de fazer lei de tudo, né? Então, gostamos de controlar tudo, ao contrário de outros lugares, onde você tem, mesmo países de civil law, que nem o Brasil, mas que tem uma visão diferente da posição do judiciário. Mas essa situação que o Savoy trouxe, ela, no começo dos Estados Unidos, há uns 40 anos atrás, quando a mediação começou, você tinha a mesma coisa, advogados tinham uma preocupação, uma das preocupações, que foi até explorada aí numa apresentação aqui no Brasil, há muitos anos atrás, pelo Fred Supp, eu não consigo controlar a mediação, as soluções vão indiferentes. E aí o pessoal dizia, mas esse é o objetivo da mediação. É porque você está criando uma outra maneira de solucionar aquela situação que aconteceu. Então, isso que está acontecendo aqui com a gente, e eu diria que, até fazendo um parênteses, quando eu a primeira vez fui estudar mediação, faz uns 10 anos atrás, eu entrei para procurar curso de mediação e só apareceu meditação. Um pouquinho diferente do que o Caio falou, hoje em dia você entra com mediação, está cheio de mediação. Mas naquela época era meditação, eu até fiquei assim, não, esse certamente não é para mim. Eu falei, deixa eu procurar. E, felizmente, coincidiu de eu ter um curso, depois teve outros cursos. Mas, voltando aqui, então, o assunto no estrangeiro, você tem divisões de muito diferentes. Mas você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, como é um país, é uma federação, cada estado tem uma solução. Tem estados onde predomina a mediação privada e tem estados onde predomina a mediação no judiciário. Por exemplo, num curso que eu fiz aí recentemente, alguns mediadores eram mediadores de fórum. Eles vão no fórum fazer plantão e quando um juiz vê que é um caso que é melhor para a mediação, ô fulano, vem cá, agora você vai lá, Savoy, você trata esse caso aqui que eu não vou tratar. Então, se você resolver, muito que bem, e se não, não. Então, são situações muito diferentes, mas, de novo, e a colocação que foi feita em todos os lugares que a gente vê, a diretiva da Comunidade Europeia precisa treinar não só o mediador, como os advogados que estão na mediação. E o Caio já está acostumado a ouvir isso, eu digo, tem que treinar os CEOs, quer dizer, é o administrador, é o engenheiro, é o eventual médico, que pode ser um CEO da empresa e que precisa aceitar que o advogado não está abrindo mão, porque quando ele vem, vou fazer mediação, e você não está acreditando na nossa tese, você está querendo abrir mão da nossa posição, não é isso. Mas o CEO tem que aceitar isso. Ele tem que entender que aquilo lá que está sendo falado não é abrir mão de uma coisa, mas é procurar uma solução mais positiva. Eu vendo aí, tem um trabalho do Luciano Tim sobre análise econômica do direito. E ele diz, olha, por que na mediação eu consigo ganhar? Né? O custo final é muito menor, porque eu rapidamente consigo, se não resolver, entender o que é a posição do outro. Né? Mais de uma vez a gente já viu na mediação que as partes entram com um discurso e quando ouve o discurso do outro lado, falou, pô, peraí, especialmente o advogado, ninguém me contou isso. Pô, vem cá, deixa eu falar em separado com a minha parte aqui, porque não era bem essa história que você me contou. Porque muito comum, né? Muito comum. Eu brinco sempre que, né, a moeda é a mesma, mas é aquela história. Um vê cara, outro vê coroa e não consegue ver o outro lado da moeda. Aí quando senta e não conta para o advogado, né? Eu até digo, né, isso foi uma coisa que lá fora também o pessoal fala, o pessoal terceiriza para o advogado a disputa, conta metade da história ou menos da metade, e aí depois diz, o advogado foi incompetente, ele não resolveu. E eu não sou advogado, eu não estou aqui para defender advogado. Acho que tem os advogados que entram para criar confusão. Talvez seja estratégia. De repente, pode ser uma estratégia. A situação dele
como a gente diria, o Batman dele é tão ruim que o negócio é fazer confusão. Mas tem essa situação específica que a história não é bem contada. Eu lembro que eu estava num... Tem muita gente que não vai saber o que é Batman. Batman, para quem não sabe, ou Amana, é a... Boa, Patrícia. Batman, ou em português Maana, é a melhor alternativa a uma negociação, um acordo negociado. Tá? O que é isso? É você pensar antes e dizer, se eu não conseguir chegar num acordo, o que eu faço que não depende do outro lado? Quer dizer, é pensar antes e, olha, eu vou dizer o seguinte, quando eu sento com empresas, uma das brigas é, dentro das empresas, você chegar num Batman. Porque o comercial tem uma visão, o financeiro tem outra, o presidente tem outra, a engenharia tem outra, o RH tem outra. Que o Renato tem mais de 30 anos de experiência em empresas, né, Renato? Obrigado pelos 30. É um menino. Para você ter uma ideia, eu já tive as 2 doses da vacina, então você já tem uma referência de onde é que eu estou. O primeiro soco foi da Patrícia na arena, hein? Mas foi bom. Mas é isso mesmo. Uma das coisas de tirar as empresas é exatamente saber, no conjunto da empresa, qual é a melhor alternativa para ela que não depende do outro lado. Eu vou parar de falar. Renato, já que o Savoy deu uma cutucada do lado de cá, agora vamos me permitir dar uma outra cutucada para você aí. É que é o seguinte, a gente sabe que você tem muita experiência internacional, dos cursos que você fez, etc. E você traz a experiência dos Estados Unidos, como começou lá a mediação, etc. A gente tem mania de copiar muita coisa do estrangeiro, né? E tem muita coisa que a gente copia e copia errado. Eu te pergunto o seguinte, você está trazendo a visão do empresário, você está trazendo um pouco da visão de como a coisa funciona lá fora. Você acha que os caras lá fora estão preocupados em saber se a gente faz mediação avaliativa, se a gente faz a mediação facilitativa? O que o dono da empresa quer, o que o CEO quer, o CFO quer? Os caras não querem resultado? Qual é o resultado que você entrega para eles? É o resultado da mediação XPTO ou da H2O? Como é que funciona isso para você? Então, Caio, obrigado pela pergunta, porque realmente, há uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, nós tivemos aqui no Brasil uma associação comercial, trouxe uma pessoa, um mediador americano, que, por acaso, é um pastor que morou muitos anos no Brasil, então fala bem português. E aí, no final da coisa, eu era mais ou menos, estava começando meus estudos, perguntei para ele, aqui no Brasil nós fazemos mediação ou conciliação. E como é que é nos Estados Unidos? Porque quando eu fiz o curso, lá só se falava em mediação. Ele falou, nos Estados Unidos, quando a gente acaba uma mediação e dá um acordo, é porque nós conciliamos as partes. Nós não ficamos carimbando essas coisas, etc. E realmente, e essa é uma colocação, vamos dizer, maior sobre a postura do mediador, especialmente numa mediação empresarial ou onde tem a parte comercial mais relevante, né? E aí tem uma discussão sobre quão agressivo, entre aspas, né, ou assertivo o mediador pode ser. Mas eu vou deixar isso aí para o mestre Salvador, que ele é professor, vou deixar para o mestre levantar esse assunto, porque senão eu vou ficar falando aqui, não vai sobrar tempo, o Savoy também não teve opção. Mas vamos lá, Salvador. Mas foi perfeita as suas colocações, Renato, muito, muito, muito pertinentes, assim, acho que abre um leque para as pessoas começarem a enxergar de fato a mediação. Posso aproveitar o seu gancho do Salvador, que você já passou a palavra para ele, de uma pergunta que chegou da Kátia, e vai falar isso mesmo da parte acadêmica. Quer ver? Posso? Gostaria de saber, a pessoa perguntou, Kátia, gostaria de saber como é e qual seria a melhor formação e comportamento dos mediadores e como seria a melhor forma de se relacionar com os mediandos no cenário brasileiro. Isso é para mim? Para você. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Vou tentar aqui me segurar, porque as anotações estão brotando aqui. Muito bem colocado, Caio.
a réplica do Savoy. Renato, parabéns aí pela experiência, não só dos Estados Unidos, ele também participa da competição de Viena, enfim. Como diz um grande amigo meu, né, o filósofo Kant, o limite do conhecimento ele está naquilo que você quer conhecer. Então, gente, não tem. No Brasil, eu venho da área técnica. Então, além de ser técnico, eu não sou advogado. Então, o que acontece? Eu estudo muito o comportamento humano. E essa tropicalização, essa brasileiração das coisas me incomodam muito. Quando eu comecei na área da mediação e conciliação, eu falava, meu Deus, por que essa diferença? Por que eu não posso misturar? Onde que eu tenho que estudar? Onde que eu tenho que procurar? Qual é, né? Qual é a minha situação? Aí chacoalhou tudo. E agora, no momento que a gente convive no Brasil, no mundo, em todo o nosso cenário pandêmico, eu percebo uma coisa: as pessoas estão carentes, a sociedade está doente cada vez mais. Então, isso começa a fechar para a pergunta. Eu não vou me desviar muito, mas assim, eu vou abrindo janelinhas fora o Windows, depois eu vou fechando. A gente está presenciando aumentos de casos de violência, de divórcios, de dívidas, de falências. As coisas estão pipocando. Qual é o meu limite? O meu limite do saber é aquilo. Eu sou palhaço de hospital, então eu também admiro o Chaplin. O Chaplin, ele fala sempre que a persistência é o melhor caminho para o êxito. Então, eu vou ser persistente. Fica essa dica, já para essa resposta. Qual é a melhor formação? A formação do persistente. Qual é o melhor comportamento? O comportamento do persistente. Tudo que levar para os novos skills da profissão, das novas formas, o skill, né? Desculpa o termo técnico, da conduta do mediador, do profissional, vai valorizar a tua carreira, vai te pôr em destaque. A gente está tendo, hoje em dia, novas formas, novos modelos. Há um ano atrás, estava todo mundo apavorado com a virtualização. Hoje já é uma coisa mais assim. Desculpe que eu estou falando um pouco mais, talvez, da mediação em câmaras. Eu não estou muito focado no tribunal, porque o tribunal, de certa forma, é aquele quadradinho, acabou. Ambiente de ser justo, ambiente de tribunal, para mim, desculpa, eu vou jogar na arena agora, não vou jogar toalha, não. O Tribunal de São Paulo, para mim, do Rio, de qualquer outro estado, não me interessa. Me interessa são as câmaras privadas, porque é ali que vai trazer o dinheiro para o meu leitinho aqui em casa. Nós estamos tendo, essas semanas, a campanha do CFML. Um dos cartões que eles pôs ali na divulgação, o mediador que contratamos era competente, íntegro e ético. Integridade, ética e competência. Esse é o lema para a colega que perguntou. O jornal Globo, acho que foi o Globo, ele colocou que a disputa entre as empresas estão aumentando muito e as empresas estão usando muito a mediação. Mas e a conciliação? Gente, é tudo igual. Tá? É tudo igual. Você é que vai diferenciar lá dentro da tua sala o que você vai fazer. E tem o respeito de mostrar, de certa forma, para o teu cliente, para o teu colega advogado, trazer as ferramentas que você está usando. Olha, isso aqui é um martelo. Martelo também usa para parafusar. E dá-lhe porrada. Acabou, desculpa o termo. O jornal Dia também do Rio, ele fala que especialista eleger a nossa profissão, que nós já temos uma profissão, como a do mediador, como a mais promissora. Então, o que eu tenho que fazer? Só para ir fechando. Qual é o meu limite do saber? Não tenho, gente. O meu limite é seguir as regras, é as leis, é ter os meus princípios. Porém, o conhecimento humano, ele não tem limites. Eu falo isso como da área acadêmica. Eu, quando acabei minha faculdade, na época que eu me formei, falava assim, bom, agora faz um curso de inglês, tá bom. Hoje não, hoje você acaba uma faculdade, no ano seguinte você já tem que fazer outra. Então, o limite do conhecimento não existe. É uma ferramenta que a gente chama dentro da engenharia ou da administração, que chama PDCA, Planejo, Desenvolvo, Checo e Ajo. Não está correto? Faça de novo. Tá? Então, conhecimento, ele não tem limite. Basta você querer ir. Por exemplo, a gente que tem um conceito, acho que eu estou me alongando, mas isso eu gosto de falar. O que é dados? O que é informação? O que é conhecimento?
Dados, por exemplo, eu posso falar para quem está no computador, olha ali, ó, tem um pontinho aqui embaixo, é um ponto, isso é um dado. A informação, eu falo para vocês, que se você tiver uma apresentação PowerPoint e você apertar o ponto com ela em modo de exibição, a tela fica preta. A informação é o que você vai fazer com essa informação. O que você vai fazer, desculpa, com esse conhecimento. Então, dado é uma coisa, informação é outra, e cabe a você, colega, agir com essa informação, agir com esse, transformá-la em conhecimento. Tá? O limite do conhecimento, para mim, está naquilo que a gente possa conhecer como sensível. Isso já dizia o Kant, como eu falei. Tá? O espaço do tempo, ele limita esse teu conhecimento. E para fechar, eu acho assim, é um provérbio chinês. Professores podem abrir as portas, mas cabe a você passar por ela. Tá? Não sei se eu respondi para a colega, se eu não respondi, ou se quiser falar mais, estou à disposição nas redes sociais, aí pelo mundo, e muito obrigado pela essa pergunta, porque acho que me fortalece muito, porque quando eu compartilho aquilo que eu sei, eu me sinto mais na minha profissão, uma delas de ser professor. Fala, Caio, Amanda. Posso dar um pitaco aqui, Patrícia? Claro. Olha como isso é interessante. Sua. Olha como é interessante. Salvador falando a respeito dessa coisa do conhecimento, dos limites do conhecimento, e aí eu percebi que a Gilda entrou aqui no nosso chat. A Gilda saiu de lá da reunião em que a gente estava da OAB e veio para cá para prestigiar a gente. Eu vou pegar um gancho nisso, porque a Gilda falou uma coisa lá, eu vou revelar aqui entre nós. Ela escreveu assim: eu tenho X anos de profissão, uma pessoa experiente. Deixou você falar, Caio? Uma advogada extremamente experiente, habilidosa, talentosa, etc., e que é um modelo para nós em termos de proceder, em termos da conduta ética, em termos do conhecimento multidisciplinar que ela tem. Pois bem, o Renato estava comigo num evento na semana passada, a Patrícia, eu acho que estava em um deles também, em que a gente acompanhou o Marcelo Girardi falar a respeito de negociação, né? Eu acho que o Salvador estava lá também. E o Marcelo Girardi fez essa apresentação, e nós estávamos em, se eu não me falha a memória, 58 mediadores. E desses 58 mediadores, a gente tinha pelo menos 30 que são da cúpula dos melhores mediadores que a gente tem nesse país. E todo mundo parou para ouvir o Marcelo Girardi. Aí você olha e você fala assim, por que essas pessoas estão aqui? Porque elas não têm limite do que têm que aprender. Porque elas estão lá para aprender sempre algo. E aí a gente se sente muito honrado, por quê? Porque se a Gilda está aqui, é porque a Gilda quer contribuir com os comentários dela, mas porque ela quer ouvir a gente também. Então, a gente nunca pode parar, e aí eu pego um gancho naquilo que o Marcelo falou na palestra da semana passada, que é na esteira daquilo que o Renato estava dizendo. Nós, mediadores, precisamos colocar na nossa ideia a seguinte máxima: vamos utilizar a forma, mas não limitados à forma. A gente precisa pensar fora da caixa. A gente precisa mudar o nosso mindset. A gente precisa buscar outros conhecimentos para agregar esses conhecimentos ao serviço de excelência e de boas práticas que a gente vai entregar para as pessoas que estão se socorrendo de nós, para que a gente os ajude a resolver o conflito, porque não é a gente que resolve o conflito. Nós somos pura e simplesmente um instrumento disso, né? Então essa frase do Marcelo ficou muito na minha cabeça, e a gente tem uma audiência tão qualificada como a Gilda, como a Andréia e outros mediadores que eu percebi que estão aqui, só nos faz ficar muito honrados. Mas por quê? Porque a gente está aqui para contribuir, a gente não está aqui querendo causar, a gente não está querendo fazer polêmica, não é nada disso. É compartilhar a experiência, e eu tenho certeza que o Savoy tem muito mais do que eu para poder compartilhar com vocês, porque ele pediu a palavra agora, né, Savoy? E aprender, né? A gente aprende. Pode falar, Salvador. Eu só queria concluir o seguinte: para estudar sempre, gente. Colegas, não cheguem numa mesa de mediação, porque você não vai mediar. Você vai negociar. A mediação, ela está lá, mas você negocia com um advogado, você negocia com outro advogado, você negocia com uma parte, você negocia com outro. Estude o caso antes de entrar numa sala. Seja profissional, conheça. Se você não conhece, procure um amigo, procure informações. Vá para uma mesa conhecendo do assunto. Não profundamente, mas principalmente os termos técnicos, tá? Vá fazer parte daquele problema, porque quem está lá
está querendo a tua ajuda, contou com a sua ajuda. Então, seja profissional, aquilo que eu comentei, seja ético, tá? O foco, crie um plano de mediação, desenvolva o teu trabalho, vá com o papel, vai com o seu papelzinho na mão, com o seu roteiro. Você é profissional e você não tem que ser um profissional, você tem que ser o profissional. Existe uma outra também da engenharia, né, Renato? A metodologia Kaizen, que é a metodologia da melhoria contínua. Então, pratiquem isso. Acabei. Fala, Casal. Olha, Savoy, eu vou aproveitar aqui o que o Caio acabou de falar do conhecimento, né, o Salvador também, de uma frase do Einstein, que o ápice da inteligência é a ignorância. Ou seja, a gente está sempre aberto para aprender. E aí eu vou até falar uma coisa, porque daí tem a pergunta que veio para o Savoy, que tem total conexão com isso que a gente está falando, dessa questão de a gente sempre estar aprendendo, de a gente sempre estar buscando conhecimento e falar um pouco da especificidade da competência do Savoy no sistema online. Eu sei que todos aqui nós fazemos isso, mas o Savoy já vem nessa toada há bastante tempo do sistema online, e falar até uma coisa que eu achei interessante, que falava que a gente já estava vindo mesmo, mais devagar antes da pandemia, no sistema a gente estava assintomático no sistema online. E agora o negócio teve uma grande... pipocou, né, mesmo, tá? Evoluiu, né? Lotou de gente no online. E aí eu queria escutar um pouquinho do Savoy. Tem um modelo ideal disso? Um comportamento, um perfil ideal para você atuar online, não, presencial? Tem. Não, na verdade, não tem o ideal. Tem o aprendizado, que é o que a gente estava conversando e que acho que todo mundo aqui está de acordo. A capacitação do mediador para isso. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi com o mediador, eu sempre fui uma pessoa muito da prática, tá? Eu comecei praticando mediação e depois estudando mediação. Eu comecei na Prefeitura de São Paulo e fazendo mediação comunitária em 2010. Então, você ia para dentro das comunidades, você tem que fazer mediação para desapropriação de prédio, de reintegração de posse de prédios invadidos. Então, essa mediação comunitária deu uma bagagem, mas primeiro a gente enfiou a cara lá, fez um curso na ENAM, na antiga Escola Nacional de Mediação, isso lá atrás, foi em Brasília ainda, né? Então fui até Brasília fazer esse cursinho. Mas o que eu quero dizer? Todo esse conhecimento, ele não vale se você não põe em prática. Mas você não precisa perder a sua característica para colocar isso em prática. Tá? Então, dentro do sistema online, e você pode ter desde plataformas online privadas que facilitam muito a vida do mediador, como fazer aqui pelo Zoom, pelo Teams, pelo Hangout, pelo Google Meet, pelo qualquer outro também, que ele vai conseguir fazer, mas você não pode perder a sua essência. Tem um cara que está assistindo aqui, que é trabalhou comigo, o Gelson, trabalhou comigo. Sabia. Gelson, o Savoy é seu fã número 1, já vou ver. Você sabe que eu sou fã? Porque a gente vive aprendendo. É uma honra, né? Estar aqui com a gente. Isso. E o Gelson é uma pessoa que eu admiro, porque é o seguinte, a gente estava fazendo uma mediação de extrato de contrato de compra e venda, né, de imóvel. Então, a gente já está falando de um valor mais alto. Então, eu vou falar uma coisa. Todas as técnicas que a gente vê, as ferramentas e tudo mais, lógico que o treinamento online tem algumas características para você. O online, a pessoa não sabe o que você está fazendo. Então, se cair a caneta, você sempre avisa tudo. O silêncio não faz parte, é uma ferramenta que você não utiliza no online. Porque você fica quieto, a pessoa começa a achar que travou a máquina, que deu pau, ela não é funcional. Então, assim, você tem algumas características da mediação online diferentes da mediação presencial. Mas é um meio online. Hoje o Brasil inteiro está fazendo coisa online. Mas a gente estava fazendo uma mediação e estava muito difícil, porque dentro de um distrato, e todo mundo sabe que o distrato, a gente está falando isso de 2017,
essa mediação do Gelson, se a parte entrasse na justiça, ela teria 90% do valor pago, né? E mais os 10% dos honorários sucumbenciais para o advogado. E a empresa estava tentando baixar, obviamente, o valor. E estava chegando perto. Essa é a pergunta de 1 milhão. Por que esse FML e o Conima produziram a campanha? Pá. E estava chegando perto, mas não estava fechando. E estava no momento que realmente ia ser infrutífera a mediação. E o Gelson, com a simplicidade dele, e calmo, porque em nenhum momento, não foi uma mediação fácil, não foi uma mediação tranquila, aquelas que as partes falam, não tem acordo, etc. Então foi trabalhado muito acordo, a pessoa estava muito revoltada com os valores, etc. Mas chegou um determinado momento que ia ser infrutífera, e o Gelson percebeu que a pessoa estava comendo alguma coisa. E ele mudou totalmente o foco, falou, o que você está comendo? É uma uvinha, tá doce essa uvinha, que bom que essa uvinha tá gostosa. Começou a falar assim, e juro por Deus, a palavra dela foi assim, vai, tá bom, vai, não vou brigar por 2,5% mais, vai, fecha o acordo. Isso foi o jeito dele. Então, o mediador, independente de estar no presencial, no online, ele tem a obrigação de se capacitar continuamente, sem perder o jeito. Cada um tem que respeitar a sua característica. Mas eu falo isso para que os mediadores tirem o máximo de proveito. Porque não é fácil, gente. É um trabalho. Você não abre uma câmara e ganha dinheiro no dia seguinte. Quem está com a câmara aberta, tá? Tirando quem está trabalhando com contencioso de massa, que MOL, essas Mediato, empresas grandes que pegaram contencioso de massa, que também não é fácil, porque o valor que você recebe é pequeno, mas estão com muita dificuldade, ainda estão investindo, ainda estão fazendo as mediações, ainda estão começando, conseguem um período, pega agora na pandemia, pega uma empresa, faz as rescisões do contrato de trabalho, e depois entra uma seca, mas a estrutura está lá, tem que pagar, tem isso, tem aquilo. Então, não tem um modelo espetacular, assim, um modelo certo. Existem ferramentas pagas e ferramentas gratuitas que você pode utilizar para fazer essas sessões online. As pagas têm mais funcionalidades e facilitam mais a vida do mediador. Então, eu vou dar um exemplo. Obrigada, Sérgio. Dentro de uma plataforma de mediação privada, você tem toda uma régua de e-mail que avisa as partes da sessão, que avisa as partes, faz o convite, tem pagamento, tem uma série de facilitadores, inclusive aonde quem trabalha com empresa, aí o Renato, o Salvador, o próprio Caio, que às vezes você consegue fazer uma mediação em 40 minutos e o termo demora 1 hora. Então você conseguiu fazer o mais difícil, que é, mas toda a parte processual de uma mediação dá muito trabalho, desde o primeiro envio do convite até a assinatura do termo, é trabalhoso. Então, uma plataforma privada te facilita com esses processos, esses procedimentos. A gratuita, para você fazer a videoconferência, é muito boa. Ela tem ferramentas que fazem cálculos perfeitamente bem. Então, assim, agora, essa parte de termo, isso aí o mediador tem que ser capacitado, tem que treinar, gente, tem que enfiar a cara, não ter medo de errar, né? Eu faço até hoje as minhas mediações, eu escrevo as ferramentas, eu vejo se eu estou utilizando, eu tico a que eu utilizei, não achem que a gente sabe, ninguém sabe, entendeu? A mediação ela é muito dinâmica, em um momento você tem que trabalhar a conciliação, por isso que eu também não gosto, que nem o Caio falou no começo, desse mimimi, que como eu faço facilitativa, transformativa, eu acho legal isso, mas assim, isso é para o mediador, isso aí é o conhecimento dele, ele tem que estudar, porque em um momento ela vai ser transformativa, no outro momento vai ser uma conciliação pura, lá, simplesmente pautada nas posições. Então, é isso, mas respondendo à questão, existe sim diferença, tem que também se capacitar com referência online, porque a pior coisa é fazer isso aqui, ó, caiu uma caneta. Entendeu? Aí a pessoa, entendeu? Isso que eu avisei que caiu a caneta. Imagina
Você não sabe se o cara está coçando o pé, você não sabe, é uma falta de respeito dentro do online, entendeu? Então, tem diferença da posição. Então, por exemplo, existe uma distância certa para o monitor, para que a pessoa consiga visualizar pelo menos o seu olho, para mostrar que você está com interesse, se você ficar muito lá atrás. Então, tem também posturas igual na presencial, mas é capacitação, não é nada demais também, é muito tranquilo. Colocaram uma pergunta boa aqui, acho que foi a Mauri. A Mauri, um abração para você, querido, bastante saudades. A Mauri e eu, a gente tem crises de identidades, porque às vezes os sejustes confundem a gente. Bom, ele pergunta assim, boa noite, o que significa se capacitar continuamente? A maior parte dos eventos e cursos disponíveis não tem boa qualidade. É fato. Mas cabe a você também, como eu sempre falo para os meus alunos, na hora que eu vou fazer um curso, eu peço, me dá aqui a bula, né, o plano, deixa eu ver o que você vai ensinar, o que você vai passar. Então, eu sou chato. Antes de me inscrever num curso, eu quero saber o que ele tem, academicamente falando. Eu pergunto para os meus alunos, no primeiro dia de aula, todos vocês abriram o plano de ensino, o plano que tem aula por aula, porque a gente perde tempo para fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso ser usado. Tá? De novo, Mauri, a persistência é o melhor caminho. A informação. Procura saber quem são os docentes, o currículo deles, quanto tempo eles têm, se eles só não estão surfando na onda, e se eles estão vivenciando aquilo. O Guilherme levantou a mão, gente. Quando a gente é chamado para uma entrevista de emprego, ou por uma entrevista qualquer que seja, já não vasculham a gente na rede social, faço o mesmo. Eu vou ver quem são as pessoas que vão dar aquele curso e vou procurar. Tem várias plataformas. Então, a pesquisa, tem que ir atrás da informação. Guilherme quer fazer uma... Ele levantou a mão, mas acho que a pergunta tem que ser pelo chat ou não, Oli? Eu acho que é pelo chat, ele não consegue interagir, não. Mas o Renato tá muito quietinho, não tá não, Patrícia? Tá, eu ia perguntar para... Sabe o que eu ia perguntar para ele há pouco, para ele falar um pouquinho, que eu acho bem interessante, da ferramenta do Cálculos, pensando pela imparcialidade do mediador, que é quando a gente faz cálculo com uma parte com outra, e a empatia que você cria com uma e com outra, como é que a gente faz isso para colocar um pouquinho de pimenta aqui nessa arena. E para o Renato, hein, Renato? Está muito quietinho mesmo. Bom, eu ia dizer, nesse aspecto do curso que a Mauri perguntou, e é muito certo, eu normalmente vou buscar, quer dizer, com quem eu tive cursos, eu vou perguntar, você conhece fulano, você conhece Beltrano, etc. Então, se tiver cursos, e aí eu tenho uma referência do que é, além do aspecto que o Salvador colocou, de analisar o que está sendo apresentado e se aquilo agrega valor. Mas você sempre tem, pela plateia, discussões novas e você faz parte do... como dizia aí, depois eu já volto para o Cálculos. O Plínio Asman, quando foi diretor do metrô aqui em São Paulo, lá na primeira linha do metrô, e ele dizia o seguinte, tecnologia não se bombeia, se succiona. Então, depende da participação de você, fazendo perguntas para quem está no curso também. Não é só esperar que alguém vai te dar uma fórmula pronta de como vai se comportar, e cada um se comporta de um jeito, né? Mas é perguntar, né? Voltando ao Einstein lá, eu não sei se foi ele que falou, mas a primeira coisa é a seguinte, não é saber a resposta, é saber perguntar. Né? O Savoy queria falar, depois eu volto para o Cálculos, que eu adoro, eu sou viciado no cálculo. Assim, eu só queria complementar, Renato, achei que você e o Salvador foram bastante felizes, mas quando ele falou capacitação contínua, e depois acho que a Silvana também colocou, esses cursos são muito do mesmo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que nós, como mediadores, temos que fazer é se autoavaliar, para daí procurar o que você quer aprender. Então, eu vou falar por mim, tá, gente? Eu saí do Reclame Aqui em janeiro de 2019.
Aí eu fui convidado a ser coordenador de uma Câmara Trabalhista. Um minutinho, Savoy. O Guilherme está levantando a mão de novo. Guilherme, você vai ter que fazer a perguntinha aqui no chat. A gente não consegue abrir aqui. Tá bom? Pode continuar, desculpa. Não, imagina. Aí eu fui convidado para ser coordenador de uma Câmara Intersindical, que é trabalhista. Você vai atrás. Então, assim, eu falei, eu preciso me capacitar como mediação trabalhista. A mediação trabalhista não tem tanta... Ela não está regulamentada dentro da CLT, ela não está isso. Então, como é que você vai criar? E você começa a correr atrás da capacitação. Então, a primeira coisa para você fazer a capacitação contínua, porque você tem o curso de formação, ótimo. E depois você tem a capacitação obrigatória a cada 2 anos. E 2 anos é um período excelente para você se autoanalisar e entender os seus gaps, para daí sim buscar algo que você possa trabalhar. Vou dar só um último exemplo e volto a palavra para você, Renatão. Se o mediador está na prática, na linha de frente, ele já está atuando e está conseguindo colocar em prática. Se um mediador não está na linha de frente, não está atuando, está com poucas mediações, é importante que, de repente, o curso dele seja um curso de simulação, curso de prática, um curso para que ele se mantenha e se desafie. Então, por quê? Porque senão ele vai ouvir mais do mesmo. Tenho certeza, todos nós ouvimos mais do mesmo, tá? Então, é só uma ajuda para você buscar a capacitação correta. Bom, deixa eu saber. Para quem não sabe o que é cálculos, cálculos quer dizer fazer reunião individual com cada um dos lados, né? Essa é a primeira coisa de tomar a hora que você vai. Primeiro, quando você faz a abertura, você informa isso. Eu até brinco lá no Tribunal de Justiça, que no fórum, que eles não estão muito acostumados, eu na conciliação faço isso. Com frequência, eles têm que se virar, que normalmente demora um pouco mais de tempo, porque você faz uma reunião separada com cada um dos 2 lados, e aí você vai ter a oportunidade, primeiro, de ouvir coisas que, como é confidencial, coisas que ele não vai pôr na frente do outro lado, restrições que tem e que não apareceram, esse tipo de coisa. Segundo, você pode fazer um teste de realidade sem desmontar a sua imparcialidade, porque você vai dizer, olha, aqui nós estamos em cálculos, quer dizer, só com vocês, só com esse lado que eu estou falando, e vou me pôr aqui numa visão do que o outro lado pode falar. Isso não quer dizer que eu estou concordando com o outro lado, mas é a leitura que o outro lado pode estar fazendo disso aí. Então, de vez em quando, as pessoas ficam meio nervosas, até com o mediador no cálculo, até você ter que acalmar, mas é isso, que é você dar um teste de realidade e colocar uma situação que pode ser a leitura do outro lado e ele não está pensando. Às vezes, a parte até está pensando e o advogado não pensou, porque ele não teve a visão do conjunto, ou porque você já fez a reunião individual com o outro lado, então você já tem uma certa maneira, e você tem que saber também trabalhar o assunto. Se alguém te passou uma informação confidencial, você tem que saber utilizá-la, e aí vem, quando a gente fala de curso de perguntas é ótimo para mediador, e é infindável o número de perguntas que você pode fazer e que você tem que aprender a colocar, né? Como é que você coloca a pergunta? Sem ser parcial. No cálculo, você pode ser um pouquinho menos imparcial, né? Mas eu acho que essa é uma coisa que é muito importante e pessoalmente, acho que, especialmente quando tem reuniões onde envolve família, envolve filhos, tá? Eu já tive um caso que no fórum, que a mulher queria ficar com um dos filhos e o outro não, tá? Que se dava muito bem com o pai, que morava na outra casa. Até tinha uma sala, e ela falou isso no cálculo, na reunião ela dizia, não, eu quero levar os 2. Né? Ela dizia, não, se achar um jeito, obviamente tinha uma compensação, uma discussão. Então, eu acho que o cálculo é uma senhora ferramenta, agora você tem que saber usar para você não se comprometer, nem criar uma barreira mais ampla. Pois é. Renato, acho que é muito, muito, muito importante isso que você falou, da imparcialidade dentro do cálculo, que é dúvida de muita gente, será que a gente perde a imparcialidade porque a gente está sozinho? Será que a gente sempre vai fazer com as 2 partes, dando as mesmas oportunidades,
né, com os dois lados, ouvindo ambos, e utilizando as ferramentas para que a gente consiga convergir aquilo que eles trazem na reunião em algum interesse comum, em objetivo comum, para que a gente consiga trilhar no caminho da solução. A gente já está quase no finalzinho aqui, né, gente? Eu sei que está uma delícia, eu estou amando, mas está quase no finalzinho. E falando de conhecimento continuado, eu e o Caio, a gente acabou de fazer um curso de... É o gosto de quero mais. A gente acabou de fazer um curso de perguntas, né, como alunos, eu e o Caio. A gente está sempre também... É necessário isso, é importante isso. É um gostinho de quero mais, Renato. Ô, Renato, eu acho que dentro desse cálculos vale aquilo que acho que o que você falou e o que eu mencionei. Cabe a preparação, você na mediação empresarial ou privada, fora do ambiente Sejusc, você fazer o teu plano de mediação, fazer tudo. Ou seja, me dê os 5 minutos para eu brilhar. É o teu momento. Porque no cálculos, como a colega colocou assim, acho que foi a Silvana, as grandes revelações e às vezes destrói a gente num cálculo. Então, eu acho que é muito importante. Preparo, plano e me dê os 5 minutos para brilhar. Gente, eu vou falar uma palavra para encerrar, porque a gente precisa cumprir o horário direitinho aqui, tá? Porque a gente vai fazer outras dessa, então tem que ter esse gostinho de quero mais. Tem mais arena pela frente. Mais arena pela frente. Bom, eu só vou aproveitar o Salvador ali. Ó. Eu vou falar o que a Ana Gonçalves do ICFML fala rápido. Bom, sempre fala. Preparação, preparação, preparação. Essa é a minha palavra final aqui. Obrigado, viu, Patrícia, pelo convite. Imagina. E a OAB. Para mim, eu agradeço, Patrícia, agradeço todos os colegas, todo mundo aqui, nosso fã-clube aqui na direita. Não deu para acompanhar muito o chat, mas agradeço e vamos fazer mais desses eventos e conto com todos vocês. Eu acho assim, a mensagem que uma vez eu escutei na área técnica, eu vou deixar para vocês. Não permita que aquilo que você não pode fazer interfira naquilo que você pode fazer, tá? E outra, em relacionamentos, o verdadeiro nunca é motivo de vergonha. Então, coração, gente, um abraço e estou muito feliz em estar aqui e participar com vocês. Obrigada. Eu queria agradecer também a Patrícia, né, presidente da comissão, agradecer a OAB, dizer que para mim é um prazer estar com os amigos aqui, e tanto os amigos aqui que estão na arena, quanto os amigos que estão assistindo, porque é muito gostoso, né, a gente participar disso. E eu encerro aqui com uma frase que, por acaso, eu estava ouvindo uma música antes de começar a arena, que é do Geraldo Vandré, que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E está na hora de se fazer a hora, entendeu? Então, eu acredito que houve uma luta muito grande por mediadores que aqui estão, a própria Gilda, por exemplo, que estava, eu não sei se ainda está no chat ou não, mas mediadores antigos, a Lia, que eu sou um fã de carteirinha, pessoas que abriram porta para todos nós, tá? Que hoje a gente briga por remuneração. Antes eles estavam brigando para a existência da mediação. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos atrás do que é nosso e o bicho não come. Caio foi que iniciou e que vai fechar. Eu te agradeço muito, Patrícia, a OAB pela oportunidade. Venham conhecer o trabalho que a gente faz na nossa comissão. É um trabalho sério, um trabalho de estudo, um trabalho de tentar colocar em prática aquilo que a gente aprende na teoria. E a gente fica muito feliz quando a gente vê um mediador do quilate do Hélio Godal, por exemplo, aqui na nossa audiência, junto com tantos outros, com a Isadora, enfim, pessoas que a gente conhece de outros carnavais, conhece de outros lugares, e a gente só fica gratificado e com vontade de fazer mais. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades e a gente vai criar um espaço para isso, se Deus quiser, com o apoio da nossa presidente. Sem ela, esse evento não teria acontecido. Então, Patrícia, em nome de todos, eu te agradeço. Imagina, eu que agradeço. Para mim é muito mais do que
uma honra, é um prazer de verdade. Vocês sabem que eu fico muito feliz com cada depoimento de vocês, com cada ensinamento de vocês, e que a gente vai aprender com cada pessoa que está aqui. Quer dizer, a gente não vai falando o nome de todo mundo, tem Isadora, o Hélio, Silvana, a Gilda, tem Nicolai, né? Nicolai. Tanta gente que a gente encontra por aí, né? E que agora a gente tem que estar nesse isolamento social, então só vai só vendo aqui mesmo. Mas eu quero agradecer demais. Eu vou já estender o convite, agradecer à OAB, toda a diretoria executiva, muito obrigada, aqui da OAB Jabaquara, né? E já quero estender o convite para a gente continuar no nosso debate com esse mesmo time aqui, para que a gente traga mais coisas interessantes para cada um que está escutando aqui, se vocês me derem a honra de aceitarem o convite. Conte conosco. Pedido é isso da aí. presidente, né? É uma ordem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem juízo ali, exatamente, Salvador. Só uma última palavra, Patrícia. Agradecer ao Agostinho e ao Vinícius por todo o apoio que eles nos dão aqui nos bastidores. Obrigado a toda a equipe da OAB, obrigado aí, pessoal. Isso aí, Caio. Boa. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, hein? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.